Bem, primeiramente, meu nome é Alessandro Alves Pereira. O título do meu trabalho, desculpa. O título do meu trabalho é a importância da auditoria interna na prevenção e combate às fraudes. O eixo temático escolhido por mim para a realização dessa atividade foi a contribuição da auditoria interna para o fortalecimento da governança corporativa. Com a escolha desse eixo temático, a pergunta que foi feita para a confecção desse trabalho foi assim: qual a importância da auditoria interna para a prevenção e combate às fraudes? E como objetivo foi estabelecido a gente fazer um apanhado geral com relação às atividades do auditor interno com relação a isso, né, a prevenção e ao combate às fraudes. A princípio, para fazer um início, entrar no assunto, eu vou falar um pouco sobre auditoria. Que a auditoria nada mais é do que uma especialização da área contábil, que tem por finalidade, né, fazer um exame dos procedimentos, um exame das atividades de um setor de uma empresa, ou por que não de uma empresa como um todo, para que a partir desse exame, a partir dessa análise com relação aos procedimentos, o auditor possa emitir um parecer, né, uma opinião sobre a forma como eles estão sendo realizados. Perdão. E assim, essa análise ela tem por finalidade, ela visa fazer a verificação, né, como eu já falei, e atestar, né, que se os documentos emitidos pela empresa, se os procedimentos que a empresa adota, se o setor que está sendo estão de acordo com as normas que o regem, se eles refletem a realidade da empresa, se estão sendo realizados da melhor forma possível. Como exemplo, eu posso citar as demonstrações contábeis, né? Quando um auditor faz a análise dessas demonstrações, ele analisa o quê? Se essas demonstrações estão sendo confeccionadas de acordo com as normas de contabilidade, se ela está atendendo à legislação vigente, se ela não está ferindo nenhuma lei, se essas demonstrações se elas espelham a realidade, né? Se elas não estão sendo maquiadas, se elas não estão omitindo nenhum fato, se elas não estão supervalorizando alguma conta. E porque a gente sabe que nos dias de hoje existe muito disso, muitas fraudes, muitos erros, muitas incorreções, né? E o papel do auditor é esse, né? É auferir, é medir, é verificar se tudo está sendo feito da forma correta, sem ferir nenhuma lei, sem nenhuma norma de contabilidade, se isso está espelhando a realidade da empresa. E só que assim, a auditoria, de uma forma geral, nas maiores empresas, ela é feita uma vez por ano, ela é muito mais esporádica. Com base nisso, se viu a necessidade de se criar um tipo de auditoria, que no caso é a auditoria interna, que possa ser mais constante, né? Que possa estar ali dentro da empresa efetivamente o tempo todo, dando à alta administração subsídios, né, na tomada de decisões para efetuação de melhorias, para minimização de perdas. Perdão. Com isso, a auditoria interna então foi criada para quê? Para que ela possa, de forma independente, ela fazer uma avaliação das demonstrações contábeis, das operações financeiras realizadas da empresa, dos procedimentos operacionais, né? E de que forma ela faz isso? Ela faz análise, ela faz apreciações, ela faz recomendações sobre aquilo que ela está averiguando. Na verdade, que dentre suas funções, ela faz o quê? Ela visa avaliar a eficiência dos controles internos, ela visa agir de uma forma corretiva, mas também preventiva. Ela visa corrigir aquilo que ela percebe que está sendo feito de forma errada, como também prevenir que esses erros venham a acontecer. E dentre outras funções que ela tem, ela também pode se destacar que ela tem a função de avaliar se as normas estão sendo cumpridas, se os planos estabelecidos pela empresa estão sendo cumpridos,
se os procedimentos operacionais estão sendo feitos da forma adequada, né? Se estão sendo feitos da forma adequada, se eles são suficientes para o bom andamento da empresa. Ela também é responsável por estabelecer os controles a serem adotados para a proteção dos ativos da empresa contra fraudes, contra erros, ou seja, minimizar as perdas. Ela também tem como função atestar a fidedignidade, a confiabilidade das informações geradas pela empresa, seja demonstrações contábeis, seja informações gerenciais, sejam relatórios. Ela tem como função verificar que esses documentos sejam o mais confiáveis possíveis. Sim, em resumo, a auditoria interna tem a função, a finalidade de averiguar, de atestar que tudo está sendo feito de forma correta, obedecendo a critérios pré-estabelecidos, se está sendo realizado da forma mais eficaz, se os mecanismos de controle são suficientes e eficientes, com o fim de evitar desperdícios, evitar erros, evitar fraudes, ou se esses incorreres serem detectados da forma mais rápida possível. E assim, a auditoria, em resumo, com base em tudo isso que eu falei, ela tem a função de minimizar os riscos, independente de quais tipos. Só que ela também é suscetível a erros, a riscos, né? Há riscos que podem levar a erros. E quais seriam esses riscos, desculpa? São riscos, sim, podemos destacar três, né? São o risco inerente, o risco de controle e o risco de detecção. Só que assim, o que leva um auditor a incorrer o erro? Qual seria o risco que ele corre? Ele corre o risco de emitir um parecer que não traduz a verdade da empresa. Com base nesses três riscos, se ele não tiver o conhecimento adequado, ele pode induzi-lo ao erro. Então, o que o auditor deve ter conhecimento? Ele deve ter conhecimento daquilo que envolve a empresa, não só da empresa em si, mas de todos os seus procedimentos, da economia onde ela está inserida, do mercado onde ela está inserida, ter conhecimento dos controles existentes dentro da empresa. Para quê? Para minimizar esses riscos. Porque uma vez minimizando esses riscos, ele vai ter a possibilidade de emitir um parecer que o possibilite chegar o mais próximo da realidade. Que ele limite um parecer que não tenha erros, que não tenha erros e não leve a erros. E assim, dos riscos que eu comentei, o inerente, de controle de detecção, o inerente é aquele risco, como o próprio nome diz, inerente à atividade da empresa, inerente a algum procedimento, inerente a alguma operação, inerente a algum saldo contábil, né, que é o risco desses itens que eu comentei apresentarem algum erro, né, terem alguma falha, alguma fraude com relação a eles. Então, aí sim, nesse caso, para o auditor minimizar a chance de se resistir, ele deve ter conhecimento de tudo aquilo que acontece ao entorno da empresa, tanto internamente quanto externamente. Porque são situações que a princípio ele não tem ingerência, né? Nele não tem gerência, o controle interno da empresa também não tem como fazer uma averiguação, como fazer uma ação proativa para evitar que esse risco aconteça. Então, de certa forma, assim, como exemplo, a gente pode citar que um cálculo mais complexo, que não é corriqueiro, que não é efetuado por um dia, a empresa corre mais risco de ter um erro nesse cálculo do que um cálculo simples, uma quantia de mais, de menos. Assim, é muito mais fácil você ter um desfalque na conta caixa do que de repente um desfalque de matéria-prima. É muito mais fácil montarem um jeito de desfalcar o caixa do que de repente ir lá e roubar a matéria-prima, né, propriamente dita. Um outro risco existente é o risco de controle, né? Esse já está mais ligado à ineficiência do controle interno da empresa. Ele quer dizer que é quando o controle interno não é capaz de detectar e nem prevenir a ocorrência de um erro, a ocorrência de uma fraude.
né, antes de que ela ocorra. Muitas vezes ele ou não vai perceber, ou só vai perceber depois de muito tempo em que ela está ocorrendo. Então isso é um outro risco ao qual o auditor corre risco. O outro risco, e o terceiro, que envolve muito mais o auditor, a pessoa do auditor, é o risco de detecção, que é aquele risco em que o auditor adota procedimentos que são insuficientes para a detecção de erros, de fraudes, de deficiências que a empresa tem. Por que corre esse risco? Porque quando os procedimentos de auditoria adotados por um auditor envolvem testes, envolvem amostragem que não refletem todo o universo. Ele tem um universo do objeto da auditoria, ele tem um universo, desse universo ele busca uma amostragem, né, ele faz um cálculo, uma estatística, ele se faz valer de um cálculo, uma estatística, onde ele acha, que dá um resultado, onde ele percebe que desse universo apenas uma parte, né, um percentual sendo analisado já é o suficiente para ele emitir o parecer. Com isso, ele está correndo o risco de não conseguir detectar algum possível erro, alguma possível fraude. Então, dessa forma, o que pode acontecer? Uma vez que é feito parcialmente essa análise, parcialmente esse teste, pode ser que do percentual que não foi verificado ocorra erros, ocorra fraudes de forma relevante. Então, por isso é muito importante ele ter conhecimento sobre a empresa para minimizar esse risco. O que acontece de engraçado com relação a esses três riscos que eu comentei anteriormente é que, por exemplo, quando um auditor chega numa empresa que o controle interno é muito forte e vê que é muito eficiente, ele pode cair no erro de não realizar tantos testes quanto os necessários por conta de ter um controle interno, de certa forma se focar mais no risco inerente, no risco de controle, e aí induzir ele a um erro. Em contrapartida, se ele já chega lá percebendo que o controle interno da empresa é falho, ele vai se apegar muito mais ao risco de detecção. Então vai fazer muito mais testes para fazer a detecção, tentar emitir o parecer com base nessa quantidade maior de testes. Então isso pode fazer com que ele deixe um pouco de lado os riscos inerentes e o risco de controle. Com base, aproveitando já que nós estamos falando que eu estou comentando muito sobre controle, o controle interno, o que seria? O controle interno é um conjunto de procedimentos, de métodos, de rotinas, de normas que são adotadas por uma empresa para a proteção dos seus ativos, para que sejam produzidos dados confiáveis, né, informações confiáveis dentro da empresa, para desenvolver a eficiência nas operações. Né, o controle interno ajuda no desenvolvimento de operações mais eficazes, para estimular dentro dos funcionários da empresa que eles sigam as normas existentes, as leis, as políticas que uma empresa adota, né? Ele também visa ser ele é uma ferramenta de auxílio para a auditoria interna, que funciona como uma via de mão dupla, né? Ele oferece subsídios para a auditoria interna, e a auditoria interna, por sua vez, fornece melhorias ao controle interno, né? fornece informações, fornece melhorias na auditoria interna. Quando uma empresa consegue ter um bom controle interno eficiente, ela aumenta a confiabilidade da organização nas informações e documentos gerados internamente, né? Tanto informações com demonstrações contábeis, relatórios gerenciais, todo tipo de informação. Então, assim, uma das finalidades do controle interno, se não a principal, é a detecção e o combate aos erros e às fraudes e irregularidades nas demonstrações contábeis, nos procedimentos da empresa. Então, uma vez você evitando esse tipo de perda, em contrapartida você consegue melhorar a eficiência desses procedimentos, a eficiência dessas informações contábeis. E com isso você minimiza as fraudes, você minimiza os erros.
Porque assim, o que vem, né, eu falei bastante, né, falei muito sobre fraude, sobre erro, mas o que vem a ser a fraude? A fraude vem a ser o ato intencional, né, de você omitir uma informação, de você manipular uma transação, de você adulterar documentos, adulterar registros, adulterar demonstrações contábeis, sempre com a finalidade de beneficiar aquela pessoa que está realizando, né? Aquela pessoa, um grupo de pessoas, né? Com a conivência desse grupo de pessoas. E é nesse ponto que o controle interno e a auditoria são de fundamentais importância, pois eles são os principais mecanismos de detecção, prevenção e combate. Pois eles que oferecem os meios de descobrir essa irregularidade. São eles que oferecem as ferramentas que vão permitir a detecção das irregularidades e a inibição dessas irregularidades. Bem, assim, a metodologia desse meu trabalho teve um enfoque descritivo, né? Na tentativa de me aprofundar com relação aos procedimentos de auditoria interna, aos procedimentos que uma auditoria deve adotar, foi feita uma pesquisa, né, bibliográfica, onde foi analisado, onde foi interpretado a literatura existente, né, referente ao tema, né, escolhida, né, que é a prevenção, a auditoria interna na prevenção de combate às fraudes. E aí, com base na literatura que eu encontrei sobre o assunto, com base no que eu já falei antes, eu pude chegar à conclusão de que o auditor, na atribuição das suas funções, né, ele deve ter a capacidade de atuar, né, com base em experiências anteriores, com base no conhecimento teórico que ele tem, de atuar nas mais diversas situações, né, favoráveis e desfavoráveis, de forma que os seus trabalhos possam ser realizados da melhor forma possível, né, para que possa possibilitar a ele a emissão de um parecer conclusivo, né, com maior precisão daquilo que está sendo atestado, com, né, aquilo que ele possa realizar os trabalhos dele de forma que no final ele tenha convicção daquilo que ele está emitindo, seja para dizer que está tudo ok, seja para falar que tem alguma coisa errada. Então, para isso, ele deve ter conhecimento naquilo que ele está auditando, né? Conhecimento não só apenas de saber que funciona para saber que aquela empresa é uma empresa que tratou no ramo A ou no ramo B. Não, ele deve ter conhecimento da empresa, ele deve ter conhecimento dos seus controles, ele deve conhecer as pessoas responsáveis pelas atividades, o seu grau de comprometimento, né, independente do seu nível hierárquico. Ele deve ter conversar com as pessoas que realizam os trabalhos dentro de uma empresa, para que ele possa, assim, quanto mais conhecimento ele tiver sobre aquilo, mais fácil ele vai realizar os trabalhos dele. Então ele deve conhecer a empresa, assim, o ambiente econômico, né, a qual ela está inserida, a situação financeira da empresa, né, porque a gente sabe que empresas com situações financeiras um pouco piores sugerem que são um pouco mais suscetíveis a maquiar a demonstração contábil para se favorecer numa aquisição de um empréstimo ou outra finalidade qualquer. Perdão. E cabe à auditoria interna e ao controle interno essa função de descobrir, né? O que a gente pôde perceber, né? Que o controle interno e a auditoria interna é a função de não só de descobrir, de prevenir, né, que aconteça, minimizar a chance de que aconteça um erro, de que aconteça uma fraude. Caso esses erros aconteçam, ela tem a função de descobrir e relatar à administração da empresa esses erros, essas fraudes, né, bem como fornecer alguma alternativa para a minimização desses erros que estão ocorrendo, já, né, apontar o erro e já mostrar a solução. Porém, cabe à administração a decisão por se vai ter alguma interpelação, se vai ter alguma punição para quem está envolvido nesses erros, nessas fraudes. Cabe à administração a decisão pela mudança, por acatar essa sugestão. Então, assim, a auditoria ela vai só fazer o aviso, vai funcionar de certa forma como o dedo duro, vai mostrar
existem erros, vai mostrar que precisam ser feitas melhorias e, se possível, já vai fornecer algumas melhorias, como para que a empresa apenas decida por optar por essa melhoria ou não, de repente pensar numa outra forma. Então, o que eu pude perceber nesse trabalho é que a importância da auditoria interna na detecção de erros é grande, só que acaba na detecção, na prevenção e na detecção. A partir desse momento que é detectado, ela tem a função de comunicar às instâncias superiores, né, a quem cabe a tomada de decisão, a quem cabe a decidir o que vai ser adotado a partir desse erro para que o mesmo não ocorra mais e para que as pessoas envolvidas sejam punidas. Bem, então é isso. Eu espero ter conseguido transmitir um pouco daquilo que eu pude colocar no meu trabalho. Agradeço a oportunidade. E é isso, obrigado, até mais.